Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nosso Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 9. Eu quero refletir com vocês sobre o tema: por que é tão difícil seguir a Jesus? Você fala, pastor, mas não é não. Eu acho que você deve estar andando no lugar errado, hein? Por que é tão difícil seguir a Jesus? Né? Quando nós observamos o dia a dia das pessoas, nós vemos que muitas pessoas começam, eles ouvem de repente uma mensagem, alguma coisa que tocou o seu coração, a sua vida, e aí elas se sentem motivadas a seguir a Jesus. Não, eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero seguir os caminhos do Senhor e tudo mais. E à medida que as dificuldades e as lutas vêm se levantando, essa motivação, esse ânimo todo vai sumindo. E aí a gente se pergunta, o que aconteceu? Por que eu tinha tanta disposição, tanta alegria em seguir ao Senhor? Quando eu ouvi aquela mensagem naquele dia, nossa, meu coração se encheu de esperança, de alegria, de fé. E aí eu comecei a caminhada cristã, mas hoje eu já não consigo mais. Eu estou meio sem ânimo, estou desanimado. Eu não sei o que foi acontecendo, pastor, no meio do caminho, em que eu fui meio que me afastando. Eu não sei se fui eu ou se foi Deus que se afastou. Eu sei que hoje eu não sinto muita vontade. As coisas não estão andando como eu gostaria que estivesse. Eu pensei que ia ser uma coisa e hoje não é nem perto daquilo que eu havia pensado, sonhado. E muitas vezes a gente se questiona, né? Poxa, Jesus falou para a gente segui-lo, mas por que a gente não consegue? Por que é tão difícil seguir a Jesus? Por que a gente tem essa dificuldade tremenda, né? E eu gostaria de refletir sobre isso com vocês em Lucas, no capítulo 9. Quando nós observamos esse capítulo, nós vemos Jesus, logo no seu início, ele separa ali os 12, e a palavra do Senhor diz que ele nos dá a esses discípulos, os 12 primeiros ali, né? Ele separa esses homens, depois de uma noite de oração, e aí ele dá poder e autoridade para esses discípulos. E quando nós observamos, né, até falando na questão de liderança e tudo mais, muitas vezes a pessoa, quando pensa em liderança, ela pensa o quê? Não, eu quero poder e quero autoridade. Ser um líder é ter poder e ter autoridade sobre pessoas. Mas para que eu quero poder? E que tipo de autoridade eu estou alcançando? Esse poder e essa autoridade foi dada por Jesus, conforme nós vemos aí no capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Mas ele deu autoridade com o objetivo de expulsar demônios. Os demônios estavam oprimindo pessoas, estavam possuindo pessoas, estavam destruindo vidas. Então Jesus dá autoridade a esses discípulos para que eles possam expulsar demônios. Jesus dá poder a esses homens para que eles possam ir por todos os lugares, manifestando a cura aos enfermos. Pastor, então eu posso também curar enfermos se esse for o dom que o Senhor te deu? Sim. Mas e se eu quiser? Não é o que você quer, mas é aquilo para o qual você foi chamado. Você já imaginou se todo mundo tivesse o dom de curar? Ninguém mais ficava doente, ninguém mais morria, e o mundo não ia caber todo mundo. Esse propósito, né, de vida, nascimento, vida e morte, ele não aconteceria. Por quê? Todos nós gostaríamos, não, meu ente querido nunca vai morrer, porque quando ele ficar doente eu vou orar e ele vai ser curado. Deus tem um propósito para as vidas de pessoas, tem um tempo determinado para que eu e você possamos habitar essa terra. Então, existe o poder de cura? Existe, mas dentro de um propósito, de um plano maior. E também
autoridade e poder para anunciar o reino de Deus. Foram as três coisas que esses homens receberam: autoridade para expulsar demônios, poder para curar enfermos e autoridade e poder para anunciar o reino de Deus. Porque aonde eles andassem, com quem eles se encontrassem, as pessoas viam o reino de Deus chegando através da vida daqueles homens. Isso causou o quê? Isso causa espanto na vida e no contexto em que a gente vive. Chama a atenção de pessoas que têm poder, dinheiro e autoridade que não foram muitas vezes conquistadas, porque a autoridade ela pode ser conquistada pela opressão, como também pelo serviço. E essa autoridade que Deus nos dá é uma autoridade que vem por meio de serviço. E que ela impacta diretamente na vida de poderosos que conseguem a autoridade por meio da opressão. No caso aqui nós vemos Herodes. Ele fica meio que espantado. Do verso 7 e 9 vai falar que ele ficou espantado com aquilo que estava acontecendo. Não estava entendendo o que estava, aquele movimento que estava acontecendo aos redores ali do seu governo. Porque ele já havia matado João Batista. Falou, será que o cara ressuscitou? Será que é o novo João Batista que está aqui? Alguma coisa está acontecendo, porque as pessoas estão sendo impactadas pelo mover disso que está acontecendo por causa desse homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, quando a gente observa no verso 10 ao 17, ele faz a primeira multiplicação de pães. Ele manifesta o milagre. E esse milagre, ele vem para ratificar, para fortalecer que ele é o Messias. À medida que Jesus vai caminhando, ele vai anunciando, ele vai dando autoridade e poder a um grupo de pessoas para que esses possam manifestar o reino de Deus. Esse Jesus também vai manifestando por meio de milagres e maravilhas. A multiplicação de pães, que alimentou um monte de gente. E nós já conhecemos a história. E ali, enquanto eles estavam com as pessoas se maravilhavam, né? Ficavam, nossa, como que poucos pães e poucos peixes podem alimentar uma multidão? Milagre de Deus. E aqui nós enxergamos que o pouco que nós temos com Deus se torna muito. Deus abençoa quando nós realmente confiamos nele. Porque para multiplicar pães e peixes, alguém teve que entregar isso, não é? Tinha uma multidão, todo mundo estava com fome, mas eu levei o lanchinho. Eu tinha lá os pães e os peixes. Eu tive que de alguma forma confiar nesse Jesus e entregar o pouco que eu tinha para que ele multiplicasse aquilo para compartilhar entre muitos. E depois de ver, imagina, por exemplo, os discípulos receberam poder e autoridade, impactaram todo o governo, viram os milagres de Jesus multiplicando os pães, e aí você vai para um momento de intimidade com o Pai. E aí ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo? O que o povo está falando de mim? Ah, Senhor, né? Quando a gente observa aqui do verso 18 ao 20, eles dizem, olha, alguns falam que o Senhor é um grande profeta. Alguns dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. Outros falam que o Senhor é Elias e até mesmo Jeremias. É o que o povo estava dizendo. E aí Jesus vai mais fundo. O que vocês estão falando? Porque foi a vocês que eu dei poder e autoridade. O que vocês estão anunciando como o reino de Deus? O que as pessoas estão vendo através da vida de vocês? Por meio do poder e autoridade que eu lhes dei. Depois de um momento de silêncio, né? O Pedro quebra aquele silêncio e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, no momento da intimidade, depois de ter recebido poder e autoridade e visto os milagres, naquele momento, eles reconheceram que o Jesus, ele não era apenas mais um Jesus, não era apenas mais um que se dizia o Messias, mas ele era o próprio Messias, o Cristo de Deus, que estava entre nós. E a partir do momento que essa revelação e essa certeza que toma o coração dos discípulos, Jesus fala da primeira vez para eles a necessidade de que Jesus haveria de morrer. Eu dei poder e autoridade a vocês.
Eu manifestei milagres aos seus olhos para que vocês pudessem ver o reino de Deus chegando às pessoas. Mas agora eu também preciso dizer a vocês de que existe a necessidade de que o Filho do Homem seja entregue na mão de pessoas que vão matá-lo, vão crucificá-lo, mas ao terceiro dia o Filho do Homem haverá de ressuscitar. Nesse interim, ou seja, nesse meio tempo, nesse período de 3 anos em que nós estamos caminhando juntos, Jesus diz aos discípulos: vocês precisam entender o que é o discipulado, que o discipulado ele requer de nós um custo. E todo aquele que quiser me seguir, o Senhor diz o que é preciso para segui-lo. Como o nosso tema é por que é tão difícil seguir a Jesus, Jesus diz o que você precisa para me seguir. E ele diz, aí a partir do verso 23 ao 27, ele fala, se você quiser vir após mim, ou seja, você não é obrigado. No reino, as pessoas não são obrigadas a nada. Elas têm a escolha, né? Jesus nos dá a livre escolha. Você pode segui-lo ou não. Se você escolher me seguir, primeiro, você precisa negar a você mesmo, você precisa negar a sua vontade. E o meu projeto precisa ser o principal na sua vida. O meu propósito precisa ser o maior da sua vida. Essa é a primeira condição, negar a você mesmo. A segunda condição é tomar diariamente a sua cruz. Tomar diariamente a sua cruz. Lucas dos evangelistas é o único que fala que essa cruz tem que ser tomada diariamente. Por quê? Porque ele entende que o sofrimento ele não é uma escolha. O sofrimento é um fato na vida do ser humano, por causa do pecado. Uma vez que o sofrimento é um fato, nós vamos sofrer, nós precisamos encontrar a melhor forma de atravessar o sofrimento, de enfrentar o sofrimento. E a melhor forma é acolher esse sofrimento, compreendê-lo, para que nós possamos atravessá-lo. Todos os dias nós vamos sofrer decepções, frustrações, vamos passar por dores, seja física, ou seja nas emoções, ou seja na alma, nós vamos enfrentar isso. Então tem que ser diariamente, todos os dias. Nós precisamos ter uma atitude contra o sofrimento que vai bater na nossa porta. E ele é constante. E a terceira condição é seguir a Jesus. Ou seja, dar continuidade àquilo que o Senhor já começou, que foi de estabelecimento e expansão do reino de Deus. Quando ele fala, sigam-me, ele está dizendo, olha, caminhem nos passos que eu já mostrei para vocês. Eu já não lhes dei autoridade e poder? Então, continuem indo e anunciando o reino de Deus. Então Jesus ele estabelece aqui, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, dê continuidade àquilo que eu já comecei. Já sabemos o que nós precisamos para seguir a Jesus. Mas uma vez que ele nos disse o que era necessário, por que nós temos tanta dificuldade para segui-lo, né? E aí eu quero colocar para vocês aqui 6 pontos como motivos, né? Quais são 6 motivos pelos quais nós temos dificuldade de seguir a Jesus? O primeiro deles, falta de fé. A falta de fé ou a incredulidade é o primeiro motivo, que nós vemos do verso 37 ao 43. Né? Temos aí um período do Monte da Transfiguração, do verso 28 até o 36, quando Jesus vai para o monte, junto com Tiago, Pedro e João. E ali ele tem um encontro com Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. E ele ouve uma voz, a voz do Pai, dizendo, olha, esse é o meu Filho amado, ouçam-no. Né? Depois que eles passam uma noite de oração, Jesus e esses 3, eles descem. No pé do monte, eles encontram ali uma muvuca, uma discussão, um burburinho, uma confusão que está acontecendo no pé do monte. E quando eles se achegam para entender o que está acontecendo, eles veem os discípulos ali
reunido junto com alguns fariseus, saduceus, um pai que está desesperado, que tem um filho que está sofrendo possessão demoníaca há muito tempo, e o demônio toma aquela criança, e essa criança grita, ela é lançada ao chão, essa criança é lançada no fogo, ela é lançada na água. É uma criança que vem sofrendo há muito tempo por causa de uma possessão demoníaca. E esse pai desesperado vai ao encontro dos discípulos, para que esses discípulos possam expulsar este demônio. E o que acontece? Esses discípulos não conseguem expulsar o demônio daquela criança. E esse pai vai até Cristo e fala: olha, eu vim, Senhor, desesperado, porque o meu filho há muito sofre com uma possessão demoníaca, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio no meu filho. Jesus tem uma reação, né? Jesus fica bravo. Verso 41, geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês e terei de suportá-los? A gente acha que Jesus é sempre tranquilo, né? Sempre de boa. Jesus também fica bravo. Por quê? Por que Jesus ficou bravo? O que aconteceu no começo desse capítulo? Ele não deu autoridade a esses discípulos para expulsar demônios? Ele não deu poder para curar enfermidades? Ele não deu poder e autoridade para que eles pudessem manifestar o reino de Deus? E por que esses discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquela criança? Jesus chama aquela criança, o demônio ele é expulso por Jesus. Mas os discípulos não conseguiram. Lá em Mateus ele vai explicar o porquê que não aconteceu isso. Porque ele fala: olha, tem uma casta de demônios que só consegue ser expulsa com jejum e oração. Isso manifesta o quê? Que esses discípulos não estavam jejuando, porque Jesus estava com eles, então não havia jejum. Mas também não havia oração. Não havia uma vida de intimidade desses discípulos. Eles não estavam fazendo o que eles foram chamados para fazer. A fé que era necessária não estava neles ainda, não estava desenvolvida. Então a falta de fé é um problema para seguir a Jesus. Mas não é o único problema. A incompreensão da palavra também. Quando observamos o verso 43 ao 45, Jesus faz o que? Ele novamente vai dizer para os discípulos sobre a necessidade de que ele vai morrer. Enquanto a multidão estava maravilhada porque Jesus havia multiplicado o pão, porque Jesus havia expulsado o demônio daquela criança, as pessoas falaram: nossa, né, Jesus expulsou o demônio. Os discípulos ouviram: olha, ouçam e lembrem-se do que eu lhes digo: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. Verso 45. O Lucas, ele tenta de alguma forma dizer para nós: olha, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. A incompreensão da palavra é um problema para nós cristãos, porque aqui eles ainda não tinham recebido o derramamento do Espírito Santo. Talvez isso é o que Lucas esteja querendo nos dizer aqui, que eles ainda não compreendiam, ainda estava oculto o entendimento das palavras. Mas hoje eu não posso dizer isso. Hoje eu não posso dizer que as pessoas não estão compreendendo a palavra porque não têm o Espírito, porque o Espírito foi derramado no povo. E se não há uma compreensão da palavra, muitas vezes qual é o problema? Eu não compreendo, eu não consigo compreender, prendê-la dentro de mim, guardar a palavra dentro de mim. Por quê? Porque via de regra nós guardamos aquilo que nós gostamos e entendemos. Poxa, eu ouvi, eu entendi e eu vou guardar. E tinham medo de perguntar. Quantas vezes nós ensinamos a palavra e perguntamos: vocês compreenderam? Vocês entenderam o que foi compartilhado nesta noite, nesta tarde, nesta manhã?
ninguém diz nada. Ou simplesmente diz, balança a cabeça, né? Compreendeu. Mas na hora de colocar isso na prática, eu não sei o que fazer. Ué, mas você disse que tinha compreendido a palavra. Você falou que realmente, né? Você não perguntou. Muitas vezes o medo nos impede de perguntar. Por quê? Porque ainda não estamos onde deveríamos estar. Porque o nosso coração ainda não deseja desesperadamente o alimento que vem do alto, a palavra de Deus. E aí a gente acha que, eu não entendi, mas deixa para lá, eu não quero atrapalhar. Não quero atrasar. E aí eu não pergunto por medo, por conveniência, por não querer me esforçar para compreender. Então, a falta de fé e a incredulidade na palavra, de incompreensão da palavra, ela nos impedem de seguir a Jesus. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Por que eu tenho falta de fé e não compreendo a palavra? Uma vez que eu fui encontrado por Jesus. Porque é o mínimo que a gente espera, né? Que o irmão tenha fé no Cristo que o encontrou quando estava perdido e que o irmão ou a irmã compreenda a palavra que está sendo lida, que está sendo ensinada ou que ele mesmo ou ela mesma lê. Por que isso não acontece na vida de muitas pessoas? Falta de fé e a incompreensão da palavra. Por que eu não entendo a palavra? Por que eu não consigo compreender? Por que eu não consigo perguntar? Por que eu tenho medo ainda de perguntar sobre aquilo que eu não entendi? E aí a gente vai andar um pouquinho mais. Verso 46 ao 48. Ele vai falar para nós que ainda existe dentro do nosso coração um espírito de competição. Nós ainda não entendemos o que é o reino de Deus. Não entendemos quem é Jesus. Por quê? Quando nós observamos do 46 ao 48, os discípulos estão ali reunidos e começa uma discussão entre eles. Já teve um problema porque não conseguiram expulsar o demônio da criança. Depois Jesus vem e fala para eles novamente, eu vou morrer, é necessário que isso aconteça. Enquanto Jesus estava falando para eles de um alto sacrifício que Jesus iria dar e fazer por nós, eles estavam pensando na autopromoção. Quem vai ser o maior no reino? Quem de nós aqui vai mandar e quem vai obedecer? Quem vai sentar perto de Jesus? Quem vai ser o bambambam? E aí Jesus chamou a criança. E aí as pessoas falam, porque uma criança é pura, porque a criança não tinha valor na sociedade. A sociedade do mundo dos tempos de Jesus não encontrava valor nenhum numa criança. Porque criança não dá lucro, criança só dá gasto. Criança não trabalha, criança não produz. E se for uma criança ainda que tem algum tipo de limitação, ela era entregue para ser morta. Era a forma como eles tratavam as crianças da época antes do cristianismo. A criança nasceu sem um braço, nasceu com síndrome de Down, nasceu sem um pezinho, sem uma perna, sem um dedo. Para ele já era um motivo de imperfeição. Já não era alguém que seria importante ou de valor na sociedade. O que eles faziam? Eles pegavam essa criança, levavam até o alto de um muro, que eles tinham lá os muros, né, que cercavam a cidade, e deixavam essa criança lá no alto desse muro e abandonavam a criança lá. Ela ia ser morta ou pelos pássaros, corvos que iam ali, ou ela ia morrer no momento que ela se virasse naquele muro. Esse era o tratamento dado às crianças que, entre aspas, para eles não eram realmente valorosas. Uma criança que aos olhos deles era uma criança perfeita, também não tinha valor, até que começasse a produzir alguma coisa. Amor, esquece. Negócio de, meu filhinho, minha filha, esquece, não tinha esse negócio naquele tempo não, gente. Para que uma criança tivesse um ato de carinho, de afeto dos pais ou de algum adulto, demorava, viu? Porque não fazia parte da convivência ali. Então Jesus, por que as crianças gostavam de Jesus? Porque Jesus acolhia, Jesus dava amor, dava atenção, Jesus ouvia as crianças.
Então Jesus chama uma criança, põe ao redor deles ali e fala: olha, se vocês não se fizerem como uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Porque uma criança, ela vale menos do que um escravo na sociedade do mundo antigo. Porque um escravo, você ainda podia vender o escravo, podia, trabalhar com aquele, botar o escravo para trabalhar, podia ser estuprado, porque era um escravo. Quantos donos de escravos não estupravam os escravos? Uma criança valia menos do que um escravo naquela época. E Jesus amava essas crianças, acolhia, trazia para perto e dizia: olha, você precisa ser dependente como essa criança. Você precisa valer nada para essa sociedade mundana, corrompida e destruída, para que você possa herdar o reino dos céus. Aquele que serve é o maior no reino, não é aquele que é servido. A lógica do reino é diferente. O coração de vocês ainda pensa que Jesus ainda vai ser aquele guerreiro que vai vir, vai lutar contra todos os romanos, libertar os judeus e vai colocar os judeus na crista da onda, vai mandar e vai governar os outros povos. Não é esse tipo de Messias que veio. O Messias que veio é aquele Messias que lava os pés dos discípulos. É o Messias que serve. É o Messias que tem poder e autoridade a partir do serviço, de uma autoentrega ao próximo. E é isso que nós somos chamados. É essa autoentrega, essa entrega, esse serviço desinteressado ao próximo. Esse espírito de competição, eu faço mais, não, eu sou melhor, eu oro mais, ou eu estudo mais. Isso não cabe no reino. No reino, se você quiser ser grande, então sirva a todos. E não com o coração motivado: olha, eu vou servir porque aí eu vou ser maior no reino, porque aí sua motivação também está errada. Sirva porque você foi servido pelo Cristo, que se entregou por você na cruz. Outra questão, então, aí, o espírito de competição ainda estava no coração, ainda está no coração de muita gente. Mas não só o espírito de competição, mas também a intolerância, E essa intolerância, a partir aqui do verso 49, começa-se uma caminhada de libertação, porque aqui a palavra diz que Jesus falou: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Aqui começa a caminhada de libertação de Jesus, que vai até o capítulo 19. E Lucas oferta praticamente 10 capítulos aqui para essa caminhada. Uma caminhada que começa com Jesus dizendo para eles: olha, vocês são intolerantes. E isso vale muitas vezes para os nossos dias atuais, como comunidade. Quando os discípulos falam, Jesus falou para eles: vão à frente e veja, preparem um caminho para a gente ir para Jerusalém. Porque para chegar a Jerusalém era mais fácil atravessar Samaria. Então Tiago e João, os irmãos, vão até Samaria, só que eles são impedidos pelos samaritanos: olha, vocês não vão passar por aqui. Se vocês quiserem, vocês vão dar a volta. Por aqui não, porque existia essa rixa entre samaritanos e judeus. E aí esses judeus, Tiago e João, que são discípulos de Jesus, que receberam poder e autoridade, eles chegam para Jesus. Aí lembra do que eu falei do The Chosen para vocês? Então eles chegam lá e falam: o negócio é o seguinte, Jesus, o samaritano não quer deixar a gente passar lá não. Se o senhor quer, a gente pede lá raios e trovões e fulmina todo mundo, mata todo mundo e abre o caminho para a gente passar. E eu fico, o The Chosen que eu comentei com vocês daquela série, eles falam, o Jesus fala para eles: então é assim, raios e trovões. Eu dei poder e autoridade para vocês, para expulsar demônios, para curar enfermos, para anunciar o reino, e vocês estão querendo vir raio e trovão do céu para matar um monte de gente, é isso. Aí os dois dão aquela olhadinha, e falam assim: Senhor, quando o Senhor fala assim, fica feio para a gente, Não fica tão bonito assim quando o Senhor fala.
Por quê? Porque eles estavam agindo com intolerância. Existiam pessoas também que falavam em nome de Jesus e que não eram do grupo deles. E pelo fato de não ser do grupo, né, não é da nossa igreja, mas está falando de Jesus, então a gente manda ele parar. Jesus fala, não, não para. Está falando de Jesus, está falando do reino, deixa eles falarem. Vocês não são os únicos filhos. O único filho, o filho unigênito de Deus é o próprio Cristo. Nós todos somos adotados. E aí muitas vezes a gente acha, não, porque a nossa igreja é a única igreja que fala do verdadeiro evangelho. Não, tem muita gente que fala do verdadeiro evangelho aí para fora. Graças a Deus por isso, que continue falando e que continue crescendo, que continue se expandindo e alcançando mais e mais pessoas. Então essa intolerância contra outros que falam de Jesus, mas que não fazem parte do nosso grupo, enquanto igreja, enquanto comunidade aqui de Monte Santo, não condiz com o reino. Tem a igreja de Monte Santo, tem a igreja da esquina, tem outra igreja, tem várias denominações, tem irmãos que agem de um jeito, tem irmãos que agem de outro. Uns anunciam o reino com mais ênfase, com mais disposição e alegria, outros com mais tradição, com mais calma, com mais paciência. São pessoas diferentes, com as quais Deus fala de forma diferente, mas que anunciam o mesmo Deus, o mesmo reino. Então a intolerância ela não cabe no nosso meio. A intolerância vai do 49 ao 50, que é esta parte aqui, irmãos, que ele fala desses grupos, né? Essa do samaritano vai do 51 ao 56. Essa daqui ela manifesta a falta de amor dos discípulos, né? De Tiago e João quanto aos samaritanos. Essa falta de amor do samaritano contra os samaritanos, ela não condiz com o reino, porque eles eram inimigos, mas eles queriam trazer lá raios e trovões, mas não era isso, não era esse o objetivo. Jesus nos diz que nós precisamos amar os nossos inimigos, não é isso? E os samaritanos que impediram Jesus de passar por ali e ir para Jerusalém, eles nem imaginavam que eles depois, lá em Atos 1:8, eles seriam um dos primeiros a serem abençoados quando viesse o Espírito Santo. Porque lá em Atos nós vemos que eles tinham que anunciar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A Samaria era exatamente o segundo lugar, nos quais Jesus não pôde passar por ali para ir para Jerusalém, porque os samaritanos não deixaram. Mas mesmo assim Jesus abençoou aquele lugar, abençoou aquele povo. Falta de fé, incompreensão, espírito de competição, intolerância, falta de amor e o último, prioridade errada, que vai do verso 51 ao 56. Ou melhor, 51 ao 56 não, que vai do 57 até o 62. É o último ponto, que diz para nós o quê? A prioridade errada. Jesus vai falar das raposas, do túmulo e do arado. Jesus está caminhando e aí chega um homem e fala assim: ah, Senhor, eu quero seguir ao Senhor. E aí Jesus fala: olha, as raposas têm tocas onde morar e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde sequer repousar a cabeça. Depois Jesus vira para um outro, né? E o outro diz lá, e a outra pessoa disse a ele: siga-me. Ele convida, um se dispõe a seguir, eu quero seguir o Senhor. E aí o Senhor fala: olha, qual é a motivação do teu coração para me seguir? Será que é porque você viu multiplicando pães e peixes, manifestando milagres, expulsando demônios? E você quer me seguir simplesmente porque você viu milagres? Buscando poder e autoridade, é por isso que você quer me seguir? Você precisa saber que para me seguir, você vai ser perseguido, você vai passar por necessidades, você vai passar por aflições, perseguições, injúrias, você vai se decepcionar com muita gente, e você vai ter que tomar decisões e posições que vão te deixar num contexto aí contra muita gente. Se é isso que você quer,
para me seguir. É assim que as coisas acontecem. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus quer dizer que às vezes você vai ter que tomar uma posição contra a pessoa. Todo mundo está decidindo A, você, por causa de Jesus, você decide B. E todo mundo vai ficar contra você. Está pronto para isso? Qual que é a motivação do teu coração? Você precisa entender isso. Que não adianta você querer seguir Jesus se você não pesar as consequências desse segmento. Esse é aquele que se dispôs. E aí teve um que Jesus chamou. Ó, você aí, vem e me segue. E aí, essa pessoa falou que, olha, espera um pouquinho, Jesus. O senhor pode me dar um tempinho? Deixa primeiro eu enterrar o meu pai, sepultar o meu pai, e depois eu vou te seguir. E aí Jesus fala para ele assim, olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. A gente lê isso aqui e fala, nossa, Jesus é grosso, né? Não deixa nem o coitado enterrar o pai. Só que a gente precisa entender uma coisa. Esse pai ainda estava vivo. Esse pai não morreu ainda. Porque se o pai tivesse morto, ele não estaria ali. Ele estaria sepultando o pai. Então, a questão era, Senhor, olha, meu pai ainda está vivo. E existia aquela questão na cultura judaica de que o filho mais velho deve cuidar dos pais, né? Quando eles estiverem na sua idade avançada, se os pais morrerem, ele tem a responsabilidade de sepultar os pais e tudo mais. Deixa primeiro o meu pai morrer, depois que o meu pai morrer, aí eu vou seguir o Senhor. Jesus fala para ele, olha, e aqui é uma coisa extremamente importante. A salvação, irmãos, ela é individual. Nós podemos anunciar, manifestar o reino, mas eu não posso obrigar ninguém a receber Jesus no coração. Jesus está dizendo que esse pai dele já estava morto. Não havia salvação para o pai, não porque Deus não pode salvá-lo, mas porque ele não queria. Ele não queria aceitar Jesus, ele não reconheceu Jesus como Messias. Então deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Se o seu pai não me aceitou como Messias, ele já está morto. E outros como ele também estão mortos. Então deixe que um morto enterre o outro morto. Você que ouviu, que aceitou, que entendeu o reino, vai e anuncia esse reino. O que ele está dizendo? Eu tiro você desse compromisso que você tem de enterrar o seu pai, para que você vá anunciar a vida. Eu tiro o teu compromisso de morte e te dou um compromisso de vida. Vai e anuncia o reino. E aí tem um outro ainda que Jesus chama. Olha, o Senhor diz, o outro ainda disse, outro também se oferece, né? Senhor, eu o seguirei, mas, tem um mas, né? Então esquece o que eu falei antes, fica só depois do mas. Deixa que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno para o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui, gente? Um Jesus chamou e dois se ofereceram. Esse que se ofereceu, ele quer ir, mas deixa primeiro eu me despedir da minha família. E naquela época, quando você vai se despedir da sua família para ir numa viagem longa que você não sabe quando volta, essa despedida dura no mínimo um ano. No mínimo um ano de despedida. E Jesus fala, olha, o reino é urgente. O reino não é para amanhã, para depois. O reino é para agora, é para já. Se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o coração, não encontre desculpas, porque nessa questão aqui, irmãos, do verso 57 até o 62, são desculpas que as pessoas dão, inventam, para não seguir a Jesus. Ah, Senhor, eu quero ir,
mas qual a garantia que eu tenho? O que eu vou ganhar se eu seguir o Senhor? Ah, Senhor, eu quero ir, mas espera aí, deixa meus pais morrerem, porque eu quero primeiro enterrar os meus pais, aí depois que eu já não tiver mais esse compromisso com eles, aí eu vou seguir o Senhor. Ah, Senhor, espera aí, eu tenho que me despedir da minha família. Poxa, eu vivi com a minha família até hoje, deixa eu me despedir da família, aí depois eu sigo o Senhor. Senhor, eu sou muito jovem ainda, eu tenho tanta vida, ainda tenho tanto para curtir no mundo. Deixa primeiro eu curtir e conhecer o mundo, depois eu sigo o Senhor. Quando eu tiver com mais idade e tal, aí eu volto para a igreja para seguir o Senhor. Ah, Senhor, eu não posso seguir porque o meu pai não é cristão, a minha mãe não é cristã. Ah, Senhor, eu não vou te seguir porque os meus filhos, eles não entendem a palavra, porque eles não compreendem. Né? E a gente vai sempre encontrando uma desculpa, eu não vou te seguir, Senhor, porque eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, quem vai botar comida na minha mesa? Né? Então eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, Senhor. E aí eu não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para essas coisas de reino e tal. Eu não posso, Senhor, te seguir porque eu tenho uma vida tão assim agitada durante a semana e no fim de semana eu quero relaxar, quero descansar, estou tão cansado, Jesus. E esse negócio de seguir o Senhor aí dá trabalho, né? Tem que às vezes levantar cedo, tem que sair para falar com gente e tal. Quantas são as desculpas que o ser humano inventa, para dizer não ou para dizer, Senhor, espera. E eu me pergunto, quem é o Senhor e quem é o servo nessa história? Né? O Senhor fala, vem, me segue, eu escravo falando para o meu Senhor, não posso servir agora não posso ir agora porque eu estou ocupado, estou fazendo outra coisa, estou fazendo algo para mim. Você pode ser o Senhor, mas quem manda aqui sou eu vou quando eu quiser. Muitas vezes é esse tipo de relação que existe entre crentes e o Senhor. O Senhor chama e Ele diz, agora não posso, não quero, não estou afim, estou cansado. Prioridade errada. Então são 6 motivos. Jesus disse, como vocês podem me seguir? O que é preciso para que você me siga? Jesus disse. E eu te apresentei neste texto 6 motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de seguir a Jesus. E aí, você me pergunta agora, tá, pastor, o que eu faço? Porque de repente eu me encontrei nesse meio aí, às vezes eu tenho falta de fé, eu não compreendo a palavra, eu ainda tenho no meu coração um espírito de competição, às vezes eu quero, né, ser melhor do que o irmãozinho, né? Quando o senhor pergunta lá, como é que está a vida? Eu pelo menos estou orando mais do que o A, o B e o C. Quando você faz isso, você está com o espírito de competição, irmão. Você está se comparando ao outro, e a gente normalmente se compara com aquele que está numa situação pior do que a nossa, para a gente se sentir bem. Ninguém aqui vai querer se comparar com aquele, pastor, eu não estou bem não, porque tem aquele irmão da igreja que o cara jejua dia sim, dia não, ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, ele manifesta o reino, o respirar dele manifesta o reino de Deus. Então eu não estou bem se eu estiver comparado com ele. Mas a gente não vai querer se comparar com esse. A gente sempre vai pegar alguém pior do que a gente para se comparar. Eu estou bem, pastor. Né? Minhas contas estão em dia, tenho tratado bem lá em casa. Não tenho orado tanto, a gente ora uma vez por semana. A gente lê a Bíblia só quando vem para a igreja. Mas pelo menos eu estou melhor do que aquele que veio que nem trouxe a Bíblia, pastor. Ou então, né, os mais tradicionais, eu estou melhor do que aquele ali que trouxe a Bíblia no celular. Porque a minha Bíblia está aqui,
Esse espírito de competição vai matando aos poucos. A intolerância, de repente, se você se sentiu nessa questão de intolerância, você vê outros irmãos manifestando o reino, pregando a palavra, mas pregam de uma forma diferente, mas falam do mesmo Cristo. E aí você fala, não, porque lá não, só nós é que somos, eles não são. Né? Tem uns que falam que é primo, tem outros que falam que é não sei o que aí. Não rola. São irmãos. São filhos também de Deus, foram acolhidos, foram chamados. E muitas vezes a nossa intolerância, ela é manifestada quando nos achamos melhores do que outros. E aí a gente manifesta o fariseu que existe dentro de nós. Essa falta de amor, quando pessoas que pensam diferente de nós, se colocam numa posição contra a gente, né? E essa prioridade errada. Talvez você tenha se encontrado em um desses 6 pontos que nós vimos. E você agora se pergunta, o que eu faço? Porque eu estou nesses... Ou eu estou nos... Pastor, eu estou em 3 pontos desse aí. Estou em 5. Estou em 6, pastor. Estou em todos os pontos. Tudo que você falou aí foi para mim hoje. O que eu faço da minha vida? De forma prática, a gente vai de trás para frente agora. Né? Eu falei o quê? Falta de fé, incompreensão, espírito de competição, intolerância, falta de amor e prioridade errada. Para resolver o problema, a gente vai ao contrário. Primeiro eu preciso definir a prioridade da minha vida. Qual é a prioridade da sua vida? Jesus diz, Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas, toda e qualquer necessidade que você tem, ela vai ser suprida. Qual tem sido a prioridade da sua vida? A sua esposa? Está errado. Seu casamento? Está errado. Seu marido? Está errado. Seus filhos? Está errado. Seus pais? Está errado. Seu trabalho? Está errado. Dinheiro? Está errado. Tua igreja? Está errado. A prioridade da sua vida é o seu relacionamento com Deus. A coisa mais importante que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a prioridade 0 da sua vida. O mais importante, a prioridade, aquilo que não pode faltar, aquilo que tem que estar sempre bem, é o teu relacionamento com Deus. Essa é a prioridade da sua vida. À medida que essa prioridade foi estabelecida, o seu relacionamento com Deus está sendo fortalecido dia após dia. Você está ligado na fonte de amor. A fonte de amor é o próprio Deus. E se você está ligado em um relacionamento de intimidade com Deus, essa fonte de amor, a falta de amor não vai existir em você. Porque você está ligado na fonte. Você recebe amor direto dessa fonte. E a fonte, ela não cessa. Deus não dá amor a nós em conta-gotas. Ele derrama como uma torrente de águas transbordantes em nós. Ele derrama o amor no seu coração, na sua mente. E esse amor te faz amar o seu inimigo e orar por ele. E aí ele já quebra o quinto, né? A falta de amor não existe quando a sua prioridade é o relacionamento com Deus. À medida que você está ligado na fonte de todo o amor, você aprende a amar o seu inimigo e orar por ele, pedir a Deus em favor dele. Aquele que fala mal de você, que cospe na sua cara, que te faz o mal, você aprende a dar outra face. E você, quando coloca o joelho no chão, você ainda pede ao Senhor em favor da vida deles. Não foi isso que a gente aprendeu com Jesus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E mais, quando você está ligado em um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus, que é a fonte do amor, você não tem falta de amor e você não se torna uma pessoa intolerante, mas você se torna uma pessoa tolerante. Você tolera muito mais coisas, porque você sabe quem você é, de onde Deus te tirou e o que Ele tolerou em você, para que você pudesse se relacionar com Ele.
E aí você começa a enxergar as outras pessoas como uma expressão do amor de Deus, para fazer você crescer e para ajudar essas pessoas ao crescimento. Você não vai mais olhar, mas aquele... Não. Que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Você não vê o outro ser humano como alguém que está ali competindo, porque o espírito de competição também acaba quando Deus é a sua prioridade. Você não tem mais esse espírito de competição, você não quer mais ser melhor do que o outro. Pelo contrário, você quer acolher o outro e ajudá-lo para que ele possa crescer mais e mais, até mais do que você. Que ele possa se parecer mais com Jesus a cada dia. E nisso você serve, você não está ali para competir, mas para compartilhar do amor que você recebeu, enquanto ligado na fonte de amor. Você recebe amor transbordante, e isso quebra a tua intolerância e mata esse espírito de competição que existe dentro de você. Porque aí o que habita em você não é mais um espírito de competição, mas um espírito santo, que vai fazer crescer em você o fruto do Espírito, que começa no amor e se desenvolve na paciência, na bondade, na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio, na paz e na alegria, que são coisas que você vai exercitar no seu relacionamento com o próximo. E aí, irmãos, a incompreensão da palavra, ela vai desaparecer. Por quê? Porque você está tendo uma vida de relacionamento. Deus agora é a sua prioridade. E Deus vai falar com você, e a incompreensão já não vai mais existir. Sabe por quê? Os discípulos aqui, a palavra diz que eles não compreendiam e tinham medo de perguntar. Não foi? Não é isso que está falando o verso 45? Eles tinham medo de perguntar. Mas uma vez que eu estou num relacionamento de intimidade com a fonte de amor, o amor é transbordante em meu coração, na minha vida, já não me deixando mais ser uma pessoa intolerante ou com um espírito de competição, mas sendo uma pessoa tolerante e cheia do Espírito Santo, eu agora posso perguntar o que eu não compreendo. E as nossas orações, às vezes a gente fica com medo de perguntar alguma coisa para Deus. A gente não precisa ter esse medo, porque a palavra do Senhor lá em João diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Eu não tenho mais medo. Por quê? Porque eu sei quem Deus é. E eu sei quem eu sou em Deus. E isso vai fazer o quê? Vai fortalecer a minha fé para viver um dia de cada vez, dependendo completamente da condução de Deus, na manifestação do Espírito e pelo sacrifício do Cristo, a fim de que? De manifestar o reino de Deus com poder e com autoridade que nós, cada um de nós, recebemos do alto. E poder e autoridade não é para você sobressair sobre os outros, mas é para você servir aos outros, é para você abençoar outros, é para você manifestar o reino de Deus aonde quer que você esteja, seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na condução. Quando você pega um ônibus, um metrô, você está ali e alguém senta do seu lado, que você manifeste o reino. Quando você está numa fila, você parou atrás de alguém, ou alguém parou atrás de você numa fila. Qual é a nossa primeira atitude quando a gente... Nossa, tem uma fila aqui que vai demorar uma hora e meia, 2 horas. O que a gente faz quando está na fila? Pega o celular e começa, né? Vou ver as minhas redes sociais, vou dar uma olhada no meu e-mail, vou ver se alguém está fazendo alguma coisa, Você tem pessoas ali com você. Você não sabe como está a vida daquelas pessoas. Você é um agente do reino de Deus. Naquele lugar, Deus te levou para aquela fila por um propósito. O tempo que você vai gastar com o seu celular, aproveita para conversar com a pessoa que está ali. Aproveita para falar de Jesus para ela, para ele, não sei. É um ser humano, é uma pessoa que precisa de Jesus. E a gente muitas vezes perde tempo
né? Porque isso é perder tempo. Quando você para numa fila que tem um monte de gente, você fecha no seu mundo tecnológico e fica preocupado com a sua rede social. Quando Deus está te colocando numa rede muito maior para manifestar o reino. De repente aquela pessoa que está ali está com um pensamento suicida, está com um problema em casa, com o marido, com a esposa, está com problema com os filhos ou com os pais, está com um problema no trabalho. Você não sabe, eu também não sei, mas se você não perguntar, você também não vai saber. O que eu sei é que Jesus te coloca naquele lugar, naquele momento, naquela hora, com aquelas pessoas, por um propósito. Não perca a oportunidade de manifestar o reino, porque Deus te deu poder e autoridade para isso. Então eu te convido nessa hora a curvar sua fronte comigo e orar, para a gente não perder a oportunidade. Para que se você, de alguma forma, irmão, irmã, você entrou aqui hoje, você começou a ouvir essa mensagem, e quando eu disse, olha, vamos falar sobre por que é tão difícil seguir a Jesus, e à medida que nós somos compartilhando aquilo que é manifestado no texto, você foi se encontrando nesses pontos, falta de fé, incompreensão da palavra, espírito de competição no teu coração, na tua vida, intolerância contra outras pessoas, falta de amor contra quem pensa diferente de você, ou o principal, a prioridade errada na vida. Talvez você tenha se encontrado em um desses pontos, ou em todos eles, ou em alguns. Hoje é o dia de você colocar em ordem a sua vida, porque uma vida onde Deus não é a prioridade é uma vida bagunçada, e você não vai conseguir seguir a Jesus enquanto Deus não for prioridade nela. Pai, graças te damos, porque Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo o Senhor é bom conosco. Tua palavra, ela é manifestada dia após dia às nossas vidas, no nosso coração. O Senhor, dia após dia, nos dá oportunidade, Senhor. Como o Senhor fez com esses discípulos. Quando o Senhor os enviou, Pai, dando autoridade a eles para expulsar demônios. Quantas pessoas nós encontramos endemoniadas na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes acha que para uma pessoa estar endemoniada, ela tem que babar, espumar, gritar, fazer acontecer. Mas nós sabemos que não é assim. Quando o demônio entrou em Judas, ele não babou, ele não espumou, ele simplesmente saiu e foi vender Jesus. Quantas pessoas hoje estão endemoniadas ao nosso redor, no nosso convívio, e nós não nos damos conta, mas o Senhor já nos deu autoridade para expulsar demônios. Quantas pessoas estão enfermas, doentes, ó Pai, e o Senhor tem dado o dom, o poder de curar a alguns, não a todos, e nós sabemos que o Senhor tem planos e propósitos, e os dons que o Senhor nos dá é para serem manifestados dentro dos planos e propósitos do Senhor para cada uma das pessoas as quais foram criadas. O Senhor nos deu poder e autoridade para manifestar o reino, e muitas vezes nós usamos esse poder e autoridade para nos fechar no mundo da tecnologia e deixar que pessoas ao nosso redor estejam tirando a própria vida, permaneçam na escuridão e nas trevas de relacionamentos abusivos, relacionamentos complicados, difíceis, de relacionamentos, de casamentos que estão se destruindo, Senhor. E nós temos a palavra de vida e vida em eternidade e a retemos dentro de nós. Ô Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque quando isso acontece, é porque ainda estamos fazendo a nossa vontade e não negamos a nós mesmos. Não colocamos o Senhor como prioridade no nosso relacionamento e na nossa vida. Nem o Teu projeto de reino, nem o Teu propósito de expansão desse reino, se Ele não está no nosso coração, nós ainda agimos dessas formas, Senhor. Não tomamos a nossa cruz diariamente, mas nós renunciamos essa cruz diariamente. Nós viramos as costas para a cruz, para o sofrimento, e achamos que esse mundo, ele vai nos dar o que de melhor nós quisermos. Que nós nascemos para ser felizes, que nós nascemos para ter, para conseguir, para conquistar, para possuir, quando na realidade o Senhor nos chama para servir, para manifestar o reino, para amar, para nos entregarmos, para realmente compartilhar o amor que nós já recebemos do Senhor. E a dificuldade muitas vezes de segui-lo, Pai. Porque nós muitas vezes queremos fazer os nossos próprios caminhos
seguindo o nosso próprio coração, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é enganoso. E muitas vezes o provérbio já nos diz, Pai, que muitos caminhos nossos, aos nossos olhos, parecem caminhos de vida, mas que na realidade nos levam para a morte. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Oh Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ser estabelecido no nosso coração e na nossa vida hoje, Pai. Se não tem sido feito isso até hoje, que a partir de hoje o Senhor seja a prioridade da nossa vida. Que o desejo do nosso coração seja ter um relacionamento real, verdadeiro e transformador contigo, onde a transformação comece a partir de mim e não do outro. Porque muitas vezes a nossa oração é para que o Senhor mude o outro, transforme o outro, que o outro está errado. Que a nossa oração comece em nós, Senhor. Que o Senhor transforme o meu coração, porque eu tenho estado errado, eu tenho vivido de forma errada, a prioridade da minha vida tem estado errada, Senhor. E por isso nada tem dado certo, todas as coisas têm acontecido de forma errada na minha vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, que hoje o Senhor seja a prioridade na minha vida, para que essa falta de amor que eu tenho, ela vá embora. Porque se existe falta, o Senhor é aquele que vai suprir. Existe uma necessidade no coração humano de amor, de ser amado incondicionalmente, e esse amor nós encontramos no Senhor. E à medida que o Senhor derrama em nós toda a nossa intolerância, ela se transforma em paciência, em tolerância. Todo o espírito de competição, ele é sufocado, para que o Espírito Santo realmente habite com poder e autoridade em nossas vidas, nos levando a compreender o plano, o propósito do Senhor para a nossa vida, a fim de que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida dia após dia, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor, Deus, faça isso verdade em nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Que o amor de Deus transborde em nós, que a graça de Cristo nos alcance, que a condução, a comunhão, a consolação do Espírito Santo nos leve, Senhor, aos lugares aonde o Senhor tem como propósito para anunciarmos o Teu reino, a Tua glória e a Tua majestade. Assim nós oramos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que realmente esse relacionamento com Deus seja a prioridade no nosso coração. E isso requer de nós esforço, busca, dedicação, consagração de vida. Que o Espírito Santo fale a cada coração, no nome de Jesus. Amém.